Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Graça e paz, amados irmãos. Vamos receber a palavra de Deus, amados. Deus quer falar contigo nesta tarde. O nosso texto de hoje está lá em João, capítulo 10, dos versos 25 até 29. Está escrito: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Esse é o nosso tema da nossa reflexão nesta tarde. Quem é o meu próximo? Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor, Deus, declaramos a nossa insuficiência para expor a Tua palavra. Precisamos do Teu Espírito, Senhor, a nos dirigir, a nos iluminar, a aplicar, Deus, esta palavra, estas sementes ao coração dos Teus filhos que Te ouvem. Fala aos nossos corações, estamos carentes, necessitados. Nos orienta, Senhor, quanto ao bom proceder, quanto àquilo que Tu queres para as nossas vidas. Fala ao nosso coração nesta tarde, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, o texto inicia dizendo que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia da resposta. Ele queria apenas colocar Jesus à prova. Talvez essa palavra esteja chegando a alguém que também sabe qual é o caminho, qual é a verdade para se crer e a vida eterna que você pode passar com Jesus Cristo, mas não quer andar no caminho. Talvez até com ousadia pergunte se não teria uma outra alternativa, porque talvez você queira ter o caminho, mas não queira esta verdade que liberta. Você quer a sua própria verdade? E não pode ser assim. Jesus oferece o pacote todo ou nada. Você precisa de um caminho para chegar ao céu. Você precisa de uma verdade para crer, para receber então uma vida eterna com Jesus. Mas o texto continua a lhe dizer que Jesus lhe responde com uma pergunta que está lá no verso 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E então no verso 27 o homem responde: A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este homem chamado no texto, e depois também complementa com a qualificação de intérprete da lei, conhecia bem. Jesus já havia dito que amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, resume toda a lei e os profetas. E ele sabia disso, e ele respondeu corretamente. Jesus, inclusive,
ratificou isso no verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Jesus estava dizendo para ele: você não somente vai viver comigo nesta terra, mas principalmente iniciará o processo da vida eterna, porque esta vida que agora você vai seguir isso que você mesmo disse, você terá vida eterna. Tá respondida a sua pergunta. Deus nos dá o suficiente daquilo que nós pedimos, falamos, queremos, ou as dúvidas dos nossos corações. Faze isso e viverás. Um outro aspecto que Jesus deixa implícito, que não bastava apenas ele saber, conhecer. Ele precisava fazer aquilo. Ele precisava ter uma atitude, ele precisava externar aquilo que ele havia dito para Jesus. E então, ele viveria. E a sua pergunta, que inquietava tanto o seu coração, estaria respondida. Amados, primeiro o homem queria saber sobre a vida eterna, mas, após Jesus lhe responder, o homem, querendo justificar-se, perguntou novamente a Jesus, no verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus já havia lhe respondido, mas ele agora quer saber quem é o próximo que ele mesmo mencionou, que ele mesmo conhecia, ou achava que conhecia. Tem pessoas que sabem o que fazer, mas apenas demonstram que sabem, mas não sabem o que fazer por hipocrisia, para tentar fazer alguma coisa ou mostrar alguma coisa que na realidade não é verdadeira. Aquele contexto apresentava a seguinte questão, que os escribas e os fariseus achavam que os próximos de uma pessoa eram apenas os justos e que outros, incluindo inclusive os samaritanos, deveriam ser odiados porque eram inimigos de Deus. E quando ele provoca Jesus com ironia, perguntando a Jesus quem era o seu próximo, Jesus, então, no verso 30, diz o seguinte, e começa a apresentar para aquele homem uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e via cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. O homem, então, olhando para Jesus, e Jesus, então, explicando para ele. De um homem que foi assaltado, o feriram, bateram, fizeram coisas terríveis contra ele, e ele estava no chão. Já estava quase morto. E Jesus continua a dizer, amados, que havia a passar também por aquele mesmo caminho onde estava lá o homem caído, e olhou para ele, e o texto diz que ele nada fez, que ele passou ao largo daquela situação, ele não quis se envolver. Jesus também diz que o levita, depois que o sacerdote havia passado, também passou e o homem continuava lá caído, mas ele também, com a mesma atitude do anterior, do sacerdote, também passou ao largo. Às vezes temos tanta inteligência, tanta cultura, tanta sabedoria, mas não temos sensibilidade. Não nos sentimos contagiados pela motivação, amados, de levar a alguém aquilo que ele precisa.
como se diz, não queremos nos envolver em muitas situações, como seria deste próprio homem, que era um samaritano, deste próprio homem nós vamos falar nele agora, que seria um samaritano, que toma uma decisão contrária, que também tinha os mesmos motivos de não se envolver, mas decidiu por maior do que a minha situação de crença, de postura, de poder, de qualquer coisa, essa é a situação deste homem, que se eu não fizer nada, poderá essa minha ausência de atitude, né? Porque também a omissão causa, é crime, né? Então somente a ação como omissão poderá levar-lhe à morte. Então Jesus fala do samaritano, que se compadeceu dele, o tratou e o levou para maiores cuidados em uma estalagem. Quando ele assim o diz, certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo. Tem pessoas às vezes que estão caídas na rua, amados. Tem pessoas que estão estendendo as mãos para nós. Tem pessoas que estão chorando, crianças abandonadas. Nós até enxergamos, mas nós não vemos. Porque se vermos, tomaríamos atitude para não resolver, às vezes não resolver totalmente aquela situação, mas amenizar. Os dois anteriores não viram, não enxergaram e não quiseram. O samaritano também tinha um trabalho, tinha uma meta, tinha algo a fazer, ele estava indo para um lugar, mas ele olhou, como diz o texto, a Jesus a contar, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Não diz o status desse samaritano, só vi que ele passou perto e se compadeceu. E continua Jesus, e chegando-lhe, pensou-lhes o experimento, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Ele colocou de lado, colocou à parte qualquer coisa que os pudesse separar, porque havia grandes questões entre judeus e samaritanos. O que mais ali era importante era a vida dele. E o que o judeu precisava disso era de uma atitude para que essa situação fosse resolvida ou pelo menos amenizada. Eu acho interessante, muito interessante, o que Jesus complementa, além dessa atitude maravilhosa, altruísta do samaritano. O verso 36 está a dizer que 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares, eu te indenizarei. Ele não somente tratou de forma emergente aquela situação que se encontrava aquele homem, né, sem nome, sofrendo, sangrando, mas além, depois dos primeiros socorros, ele levou como se fosse um pronto de socorro, uma hospedaria. Não somente ele teve atitude, teve amor, teve ânimo, teve a iniciativa de alcançar este que estava sofrendo, mas ele gastou do seu próprio bolso, amados. Ele investiu nesta pessoa. Quando eu estive em Israel, os judeus diziam que nós descobrimos o que é misericórdia, o que é graça, quando alguém faz alguma coisa por nós, amados. E nós a recompensamos pelo menos 2 vezes mais do que aquilo recebemos. Os judeus fazem isso, nessa atitude de retribuição. E este homem estava lá agora investindo do seu próprio tempo, da sua própria vida e do seu próprio dinheiro naquele desconhecido. E eu creio que aquele intérprete da lei, aquele que perguntou para Jesus quem é o meu próximo, deveria já estar atento não somente na história que Jesus estava a contar para ele, mas também no desfecho dessa história. Então Jesus disse então para o jovem, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Talvez você nesta tarde também tenha dúvidas sobre isso. Amados, é uma tendência natural da gente bonito andar com bonito, a gente com dinheiro andar com gente de dinheiro. Eu já tive experiência na vida de alguém bater na porta da minha casa há muito tempo, e não era já cristão. Eu dizer para todo mundo, fica quietinho, que ele vai bater aí. E depois vai embora. Mas teve tempos depois que alguém já bateu, eu abri a porta, cuidei, fiz aquilo que deve ser feito por qualquer cristão. Eu não sou melhor do que ninguém. E depois, tempos depois, eu fiquei sabendo que no lugar onde eu morava, ele passou por 3, 4 casas, ninguém atendeu. E o último disse assim, vai ali, que ali é a casa de um cristão, ali, vai ali. Ó. Vai ali naquela casa que ele vai lhe atender. E o intérprete, então, respondeu a Jesus. Quando Jesus pergunta quem é o próximo, ele diz assim, aquele que usou de misericórdia para com ele. Não se fala mais desse intérprete. Ele deu a sua própria resposta. Ele agora tinha consciência plena que ele sabia pela metade. Jesus, depois de expor essa parábola, ele sabia de quem ele deveria cuidar. Eu não devo cuidar somente de justos, pessoas bonitas, claras, cheirosas, ou que têm dinheiro. Eu devo cuidar daquele que necessita. E tomar uma atitude, me envolver. E muitas vezes até gastar do meu próprio dinheiro para aquela situação ser efetivamente resolvida. E Jesus então disse para ele, vai, e procede de igual modo. Para terminar essa nossa reflexão de hoje, eu quero lhe contar uma história que eu ouvi. E foi nesta manhã, foi da onde eu extraí essa atitude de quem é o meu próximo. Diz que uma irmã, né, uma cristã, estava sentada num ponto de ônibus. Uma pessoa simples, normal. E uma senhora com um semblante um pouco entristecido chegou e lhe perguntou se ela lhe poderia lhe dar algum dinheiro para comer. A irmã, ainda que tivesse pouco, a irmã lhe deu. E a senhora, assim que recebeu a ajuda dela, lhe agradeceu. Então a cristã, a irmã, lhe disse, Deus te abençoe. E a pessoa que ainda estava de pé disse para a irmã, Deus te abençoe também, minha irmã. Então a cristã lhe disse, posso orar por você? Qual o seu nome? E ela disse, meu nome é Maria. Eu costumava orar, mas agora está muito difícil de eu fazer orações. A irmã oraria por mim e também pela minha filhinha Ana, que a vara de família tomou de mim, por esta situação que eu tenho me encontrado. E a cristã se levantou, orou por ela, orou pela sua filhinha e abraçou em seus braços fortemente. A partir daquele momento, as duas mulheres se tornaram próximas. Amados, o nosso próximo é todo aquele que precisar do nosso amor, das nossas orações e da nossa misericórdia. E como Jesus te disse para aquele intérprete, diz agora para você, vai e procede de igual forma, que muitos estão a precisar, eles não têm nada, amados. Às vezes uma oração, às vezes um trocado, às vezes um abraço, às vezes uma mão na cabeça. Esse teu próximo, amados, recebe coisas que são exatamente do tamanho das suas necessidades. Alguém, às vezes, só pode caminhar se tiver a mão estendida para levantar, porque ele não está conseguindo nem se levantar. E tenhamos misericórdia em nossos corações
e que nós olhemos para a necessidade daqueles que sofrem. Deus, obrigado. Não adianta compreender ou conhecer toda a Bíblia se ela não praticarmos. E a essência da Bíblia é o amor. E o amor se manifesta, Deus, em misericórdia. Foi isso que tu fez conosco na cruz do Calvário, entregando o seu próprio filho por nós, e nós não merecíamos. Nós éramos pior do que aquele homem que estava caído. E por amor tu nos entregou, tu teve misericórdia de nós, porque nós ainda éramos pecadores. Nos ensina, Senhor, a amar o nosso próximo, Senhor. Aqueles que não podem nos devolver nada, Deus, nada, nada, nada. Eles não podem pagar, mas estão a precisar, e muito, de uma atitude nossa. Obrigado, Senhor, obrigado. Alcança agora os teus filhos. Envia, Senhor, aqueles como tu enviou Ananias para Paulo. Envia, Senhor. Faça de mim, Deus, um instrumento na vida do meu próximo, Senhor. Para aqueles que agora estão recebendo esta palavra, sejam instrumentos seus na vida de um próximo, Senhor. Que seja assim em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Faça uma coisa.